A paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Se encontra aqui aos Hebreus capítulo 11, glória a Deus, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Fala conosco por meio do Teu Espírito Santo. Edifica a nossa fé por meio desse alimento espiritual que é a sua palavra. Alcança essas pessoas que estão agora assistindo esse vídeo, que irão assistir esse vídeo, essa mensagem, e que o Senhor venha abençoar o seu lar, a sua família e tudo quanto ele necessita da parte espiritual do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma palavra tão pequena, mas cheia de mistérios e de poder. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Quando eu falo de fé, eu logo me remeto a um homem chamado Abraão, porque no livro do Gênesis, capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu ali sem saber, saiu obedecendo a voz de Deus, sem saber para onde ia, por meio de quê? Da fé. A fé é algo maravilhoso. Eu entendo que a fé também ela é proporcional. Cada uma pessoa tem uma fé de um tamanho diferente. Porque a Bíblia fala em Lucas capítulo 17, versículo 5, que os discípulos certa feita pediram ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, viver pela fé é o chamado de cada um cristão. Nós somos chamados para viver pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão ali, ele foi considerado o pai da fé. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz que os que são da fé são filhos do crente Abraão. Glória a Deus. Porque ele demonstrou uma fé muito grande em Deus. A Bíblia fala também de uma mulher, em Mateus capítulo 9, versículo 19. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, fala somente uma passagem que ela alcançou um grande milagre de Deus, porque ela estava com uma enfermidade, um fluxo de sangue, havia 12 anos. Já tinha passado por vários médicos e não alcançava a cura. E ela dizia, quando ela viu Jesus no meio da multidão, ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla da veste do Senhor, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela foi por detrás, tocou na orla da veste de Jesus e foi curada na mesma hora. Olha só que fé gigante daquela mulher. Glória a Deus. Assim também, quando você exerce a sua fé, você alcança o milagre de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também fala, em Mateus capítulo 8, versículo 10, a história de um homem que era conhecido na passagem bíblica como o centurião de Cafarnaum. Centurião porque ele era uma autoridade que cuidava de 100 soldados, por isso o nome centurião. E diz a Bíblia que ele estava com a sua criada enferma. E ele, quando viu Jesus, ele pediu que Jesus fosse curar a sua criada. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor Jesus ia de caminho, ele disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas manda somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus, olhando para ele, e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Vai e seja feito conforme a tua petição. E a Bíblia diz que naquela hora a criada daquele Senhor foi curada. Glória a Deus. Por meio da fé ele alcançou um grande milagre. Olha que fé gigante, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala também,
Glória a Deus. Em Mateus capítulo 14, versículo 22, que Jesus estava no monte orando, e a Bíblia diz que os discípulos já pela madrugada estavam no barquinho, já estavam longe do local onde Jesus estava orando. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, quando foi a quarta vigília da noite, ele saiu andando por sobre as águas do mar e foi em direção ao barco. E os discípulos se assustaram. E diz a palavra de Deus que os discípulos começaram a gritar: é um fantasma. E Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até o Senhor andando por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas certa feita, ele sentindo ali aquele vento forte do seu lado, ele deixou de olhar para Jesus e olhou de lado para o vento, e ele começou a submergir. E a Bíblia diz que Jesus, ele gritou: Senhor, salva-me que estou perecendo. E Jesus, estendendo a mão, pegou na mão de Pedro, levantou a Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Glória a Deus. A fé move montanhas. Jesus deixou bem claro que a fé é o firme fundamento. O autor aos Hebreus diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, Deus criou todas as coisas, porque Ele chamou à existência aquilo que não existia por meio da fé. Os mundos foram criados. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa exercer a sua fé, confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, e Deus fará grandes coisas na sua vida. A Bíblia também fala em Mateus capítulo 15 da mulher cananeia, que é uma passagem muito linda, porque aquela mulher ela estava com a sua filha terrivelmente endemoniada e ela vinha gritando por Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não respondia nenhuma palavra, e os discípulos já estavam incomodados com aquilo. Disseram: Mestre, despede ela que vem gritando atrás de nós. E Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus, chegando para aquela mulher, disse: não é lícito os pais lançar a comida dos filhos aos cachorrinhos. Aí aquela mulher replicou e disse assim: é, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que coisa tremenda! Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai e seja feito conforme a tua vontade. E a Bíblia diz que naquela mesma hora a filha dela foi curada, foi liberta daqueles espíritos imundos. Porque aquela mulher, mesmo sendo estrangeira, ela exerceu uma fé gigante ali. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Deus tem um milagre para aquele que crê. Que Deus abençoe a sua vida, continue exercitando a sua fé na pessoa de Jesus, na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.